Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da Inktec do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre quais tintas usar nas Epsons intermediárias, né? No caso Epson L aqui, vou me concentrar, mas seria nessa família L4150 ou L4160. Essas duas máquinas ou essa linha de L4 alguma coisa tem uma pegadinha, uma peculiaridade diferente, e aí é dela que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. Vem comigo para a gente entender melhor e saber qual tinta é mais indicada a usar nessas máquinas. Bem-vindos de volta, Júlio César Fornazieri aqui da Inktec do Brasil, e hoje a gente vai falar novamente das máquinas L4150 e L4160, que são praticamente a mesma máquina. A diferença é que a L4160 tem Wi-Fi, já a 4150 não, é uma máquina sem Wi-Fi, mas de resto é praticamente a mesma máquina. No vídeo anterior, eu vou até colocar o card aqui, eu falei da L3150 e L3160, que também são as mesmas máquinas, a diferença é que a L60 tem Wi-Fi e a 50 não tem Wi-Fi. A L3110, no caso, né? L3110 e L3150, a L3110 não tem Wi-Fi, a 3150 que tem Wi-Fi. Segue aí o jogo de um pequeno erro. Voltando, então, a L4150, L4160, ela tem uma pegadinha, por assim dizer. Elas estão vindo com um efeito office. O que é um efeito office, Júlio? Efeito office é que a tinta preta é do tipo pigmentada, né? Aqui, no caso, a gente recomenda você usar a tinta E0013, que também é pigmentada. Lembrando que se você estiver usando uma tinta original, você pode misturar com a tinta da Inktec sem problema nenhum, porque você está seguindo o padrão da máquina. Aí na questão das três cores, ou seja, magenta, yellow e ciano, são tipo corantes, né? E no caso a gente recomenda a linha ou E0010, ou E0014, ou E0017. No caso, você pode unir os tipos de tinta e usar sem problema nenhum, que vai ser compatível da sua máquina. Se você estiver usando tintas originais no momento da sua impressora, você pode comprar essas tintas e misturar com a sua tinta sem problema nenhum. Lembrando, preto, tipo pigmentada. Aí as cores você pode usar corante E0010 ou corante E0014 ou corante E0017. Mas Júlio, qual eu escolho para uso? Bom, aí vai vir, realmente você vai pensar no tipo de uso que você vai usar para sua impressora. Se você é uma impressora de casa, você basicamente vai trabalhar com texto, eu aconselho E0013, pigmentada, né, para seguir o padrão de fábrica, e comprar a E0010, que é o custo-benefício, né, a tinta mais barata, por assim dizer, para você usar no dia a dia em texto. Júlio, eu também vou trabalhar com texto, mas também vou trabalhar com imagens, né? De vez em quando eu vou fazer umas imagens ou papéis, né? Sulfites, que vão trabalhar com meia imagem ou 60% imagem, mas que sejam os dois, imagem e texto. Recomendo a intermediária E0014. Júlio, eu só vou trabalhar com imagem. Não vou trabalhar com texto. Raramente eu vou trabalhar com texto. Eu quero qualidade máxima na minha impressora. Recomendo usar a 17 então, que é a linha fotográfica da sua impressora. Júlio, eu tenho muito problema com papel gloss, né? Porque a tinta pigmentada não pega no papel gloss. E o motivo é que os papéis gloss que tem no mercado, na grande maioria, eles não têm tantas camadas de celulose. Lembrando que camada de celulose é diferente de gramatura de papel. Camada de celulose é o material do que é feito o papel. Se ele for acima de 10 camadas de celulose, a tinta pigmentada vai até pegar no seu papel sem problema nenhum. Mesmo que for abaixo de 10 camadas de celulose, a tinta pigmentada pegaria no seu papel, porém ela não adere. Se você passar o dedo, a tinta vai sair na sua mão, vai ficar com um efeito parecendo um pozinho, né? Parecendo uma areia no papel. Por quê? A tinta pigmentada ela está com base pó de pigmentos, então ela fica na superfície, não adere o suficiente no papel. Então é interessante. Se você quiser trabalhar com pigmentado, é interessante você tentar arrumar um papel que seja de 10 camadas ou mais de celulose. Júlio, eu queria trabalhar com todas as corantes, mesmo no preto na minha máquina. Eu posso? Pode, claro. No caso, você vai comprar seguindo a linha. Vai usar 010 para texto? Compra todas as corantes 010 e coloca na sua máquina. Texto e imagem,
linha E0014, somente foto E0017, em todas as cores e todos os códigos. Mas hoje, Júlio, eu trabalho com a tinta original, ou seja, pigmentada no preto. Eu consigo trocar? Consegue sim, de duas formas. Você consegue com duas formas. A primeira, que é a mais aconselhada, levar para um técnico ou você mesmo fazer a retirada da tinta do preto, a lavagem desse tanque e aí você colocar corante na sua máquina para trabalhar com ela. Se você não quer levar para um técnico ou não tem condições, né, no meio de uma pandemia que a gente está passando agora, tá difícil de a gente arrumar um técnico ou levar para algum lugar, sair para a rua para fazer alguma coisa. Você quer arriscar misturar? Tudo bem, você pode até arriscar fazer a mistura. Porém, espere baixar bem o tanque, né? Espere baixar bem baixo, mesmo no limite, e aí carrega com a tinta corante. Faça algumas limpezas, né? Mais ou menos umas 5 limpezas seguidas na sua máquina para predominar a tinta corante, e aí você pode continuar usando todo o corante na sua máquina. Lembrando que o primeiro conselho do técnico é o melhor conselho, porque ele vai dar garantia do trabalho prestado, né? Do trabalho realizado para você. Então, isso seria o melhor método. Até porque é custoso, mas é bem mais garantido que vai funcionar. Então, repetindo, quero usar tudo corante na minha máquina? Posso usar. Agora chega aquela perguntinha: Júlio, as máquinas têm uns bicos especiais, como é que eu vou carregar a minha impressora? Bom, tem dois jeitos, né, de carregar a sua impressora. O primeiro e mais fácil é você usar as garrafas originais da sua impressora, e aqui eu tenho uma garrafa original da Epson, no caso, né? Para saber, lembrando que fica aqui um adendo para você saber se é original. No fundo da garrafa vai ter Epson aqui descritos. Não sei se vai aparecer aqui no vídeo, mas vai ter a logomarca em alto relevo da Epson no fundo da garrafa. Então você sabe que é original. Se você comprar uma garrafa dessa e não veio com logomarca aqui no fundo aqui, então não é original. Fica até a dica aí para vocês. Júlio, como é que eu vou encher essa garrafa para colocar tinta na minha máquina? Desrosqueia ela. E essa outra parte aqui de baixo, ela também é rosqueável. Você pode virar e aí desrosquear a sua garrafa e encher com a tinta desejada e carregar a sua impressora. Júlio, eu só tenho uma garrafa. Júlio, eu não tenho todas as garrafas. Como é que eu vou fazer para recarregar todas as outras cores? Bom, aí segue outra dica. Aqui é outra garrafa original que eu tenho, né, para fazer diferença, porque essa aqui é uma garrafa da L3110. E mesmo elas sendo todas corantes, eu estou usando pigmentado na minha máquina porque é mais interessante. E novamente eu coloquei no vídeo anterior o motivo. Se vocês observarem bem, eu vou colocar no mesmo tamanhozinho. Vejam que tem uma certa diferença em cima, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tem uma certa diferença em cima. Essa diferença é o seguinte: eu cortei com o estilete essa ponta, eu vou colocar desse lado. Essa ponta aqui, que seria a ponta onde faz o desenho de encaixe na sua garrafa. Se você cortar com estilete essa ponta, deixando só o bico exposto, que nem está aqui, só o bico exposto, ele vai ficar universal, vai poder encaixar em todos os bicos sem problema nenhum, e vai conseguir fazer na recarga. Desse jeito aqui, que é o modo original, né, sem corte nenhum, ele vai encaixar só no preto, que seja essa referência aqui. Lembrando que a tinta é a mesma, mas é só referência. Se eu cortar, fica universal. Aí eu consigo carregar todas as cores sem problema nenhum. O segundo método é com uma seringa e agulha, e esse você tem que ter muito cuidado. Se você observar no bico do encaixe da garrafinha para carregar a sua impressora, vai ver que ele tem uma rodinha e ele é dividido no meio, né? Ele tem dividido no meio. Olhando de frente para a máquina, essa divisão que vai ter no meio da rodinha, no buraquinho, a parte de trás é o respiro e a parte da frente, ou seja, para você, de frente para você, é onde você vai carregar a sua impressora. Coloca a seringa e devagarinho carrega o tanque da sua máquina. Tá? É a dica que eu dou para vocês. Eu vou colocar uma foto também aí, né, da diferença das garrafinhas para vocês verem como é que fica. Mas é basicamente isso, tá bom? Então, recapitulando novamente, rápido. Júlio, a minha 4150 e 4160 usa quais tintas? Preto pigmentado, cores corantes. Qual é a tinta que eu uso na minha máquina? No preto, E0013. Eu vou trabalhar só com texto. Aconselho colocar as corantes E0010 pelo custo. Vou trabalhar com texto e imagem. Aconselho a colocar E0014 nas cores. Vou trabalhar só com imagem, basicamente fotografia. E0017 nas 3 cores. Quero usar tudo corante, Júlio? Posso? Pode.
tá? Manda fazer a troca da tinta preta, colocar corante e aí você vai seguir só com tinta corante e vai poder usar em todos os papéis sem problema nenhum. Júlio, quero usar toda pigmentada? Pode também. Faça a limpeza da máquina, coloque todas as E003 na sua impressora e segue usando sem problema nenhum. Júlio, quero usar sublimática? Nesse caso, não faça mistura nenhuma. Mande limpar a sua impressora em um técnico competente que vai lhe dar a garantia do serviço feito, coloque tinta sublimática e seja feliz com a sua impressora. Tá bom, gente? Acredito que seja isso. Se tiver alguma dúvida, né? Se tiver alguma questão, se tiver alguma reclamação, uma opinião ou o que seja, fique à vontade. Pode me chamar, pode comentar aqui no vídeo, pode mandar um e-mail, pode ligar aqui para a Inquitec que eu vou tentar fazer no próximo vídeo, caso necessário, com mais dicas e informações para vocês, tá bom? Forte abraço, muito obrigado, Júlio da Inquitec do Brasil. Tchau.